Pessoal, então vamos falar das funções oxigenadas, tá? Vamos falar do álcool, certo? Álcool é uma família bem grande que possui o grupo hidroxi, a hidroxila, OH, ligada num carbono híbrido sp3, num carbono saturado, que só faz ligações simples. Se vocês tiverem hidroxila em outro tipo de carbono, não é álcool, tá? Bom, são grupos de elevada polaridade, aquele OH na ponta faz ligação de hidrogênio, tá certo? E a gente usa o sufixo ol para o final do nome. Então, ao invés de usar o O do hidrocarboneto e outros aí, nós vamos usar ol no final do nome, tá? A nomenclatura usual usa ílico. Então, é muito comum vocês falarem de álcool etílico, isso é usual. Quando a gente fala etanol, é o álcool com o nome correto, tá certo? Bom, o álcool também possui classificações, tá certo? Então, por exemplo, vocês podem ter lá um álcool simples. Ele tem apenas uma hidroxila, apenas um OH, tá certo? Vocês podem ter um álcool duplo, tá? O chamado diol, tá? Então ele vai ter o quê? Duas hidroxilas, dois OHs na forma. Vocês podem ter um álcool triplo, um triol. Ele vai ter 3 hidroxilas. E eu vou botar aqui 3 pontinhos. Vocês podem ter um álcool quádruplo, múltiplo, partíplo, tá? Não importa. Então, dependendo do número de hidroxilas, nós podemos calcular os álcoois assim, tá? O álcool simples é o mais recorrente e ele vai ter uma subclassificação que é importantíssima, tá certo? O álcool simples dependendo do carbono da hidroxila. E vou botar 2 pontos aqui. Dependendo do carbono onde ele está pendurado, vocês podem ter um álcool primário, secundário ou terciário. Então vamos tentar entender o que é isso. O que seria um álcool primário? O álcool primário seria aquele que vocês teriam um radical orgânico, vou botar um R de radical, pedaço orgânico, tá? Vocês teriam aqui um CH2, um carbono saturado, e o álcool OH pendurado na ponta, certo? Bom, vocês poderiam ter um álcool secundário. Vocês poderiam ter um álcool secundário, tá? O que seria um álcool secundário? Bom, vocês teriam um radical, um CH, que é o carbono saturado onde vai estar o OH, e outro radical. Então, o que acontece? Se o carbono saturado onde o OH está for primário, o álcool é primário. Se o carbono saturado onde está o OH for secundário, o álcool é secundário, certo? E o que seria um álcool terciário? Bom, pessoal, o álcool terciário, seguindo a lógica, seria um álcool ligado num carbono terciário. Então, vocês teriam alguma coisa assim. Vocês teriam um radical ligado num carbono, outro radical nesse mesmo carbono e outro radical nesse mesmo carbono, e ele ligado no OH, tá? Aqui eu vou botar uma seta de baixo para cima de reatividade. O que eu estou dizendo para vocês? Que o álcool terciário é muito pouco reativo, que o secundário é um pouquinho mais reativo e que o mais reativo deles é o álcool primário. Por isso que a maior parte dos estudos de reações químicas se faz lá com o primário. Ele é o mais comum para reagir,
tá bom? Então isso aqui seria um genérico de álcool. Isso sobre os primários. Quando vocês chegarem lá no secundário e no terciário, não, desculpe, no duplo e no triplo, secundário e terciário não tinha falado. Tá? Quando vocês chegarem no duplo e no triplo, tem um problema aqui, ó. Tem um problema nesses álcoois múltiplos, tá? Então eu vou anotar aqui. Problema. Se vocês tiverem 2 hidroxilas ou 3 hidroxilas no mesmo carbono, vocês geram instabilidade. Então, olha só. 2 ou 3 hidroxilas no mesmo carbono geram instabilidade. O que eu estou tentando dizer para vocês? O mesmo carbono não pode ter OH junto, tá? Não é que não pode, pode, mas vocês vão ter uma estrutura sem estabilidade. Ela vai se decompor, ela vai se transformar em outra coisa. Então, quando vocês acharem coisas assim, ó, vocês têm um radical, aí vocês têm lá CH e 2OH no mesmo, tá? Vocês têm um álcool instável, ele vai sofrer alguma reação, vai se transformar em outra coisa. E outro problema é, pior ainda, quando vocês tiverem um radical, um carbono e 3 hidroxilas no mesmo álcool. Quando nós falarmos lá de reações orgânicas, isso vai ser explicado com mais detalhes, tá? Então, isso aqui seria o básico do álcool. Importante, o álcool só existe quando o carbono que tem a hidroxila é saturado, tá? Vocês podem ter álcool aromático? Pode, mas o OH não pode estar direto no benzeno, senão não é mais álcool, porque o benzeno só tem carbonos insaturados. Vocês vão ter que ter o OH, algum carbono saturado e depois o benzeno. Vocês podem ter um álcool insaturado? Pode, desde que a dupla não esteja no carbono onde o OH está pendurado. Tá? O OH não pode estar no carbono que tenha dupla, senão não é um álcool. Tá bom? Então isso aqui seria o básico sobre álcoois, tá certo? Nós temos que falar ainda da nomenclatura do álcool. Aí é uma outra história. A gente vai usar o sufixo ol para nomenclatura oficial. Continua usando a história do ílico para usual, certo? A numeração e o isolamento da cadeia são coordenados pela hidroxila, tá? A hidroxila que vai mandar em tudo isso aí, tá bom? Então, próximo assunto, nomenclatura de álcool.